Olá, nós iremos apresentar um pouco sobre o projeto intitulado Aperfeiçoamento de pHmetro Acessível e Desenvolvimento de Kit para Deficientes Visuais, com as alunas Ana Beatriz Almeida da Silva, Hilary Diniz Saldanha, Letícia Bezerra Souza Diniz e Letícia Vieira, e com os orientadores Tainá Souza Silva e Alexandra Trindade. De acordo com o censo de 2010, a dificuldade visual é a deficiência predominante no Brasil, com cerca de 500 mil cidadãos não apresentando percepção visual. Tendo em vista que a visão é o meio mais utilizado para a coleta e interpretação de dados nas aulas experimentais, isso leva a uma grande preocupação por parte dos professores de ensino de Química. Mesmo com a relevância desse tema na atualidade, as atividades vinculadas ao ensino da Química que exploram esse contexto são extremamente limitadas, e a maioria das escolas, principalmente de ensino público, possuem poucos recursos que possam ser investidos na realização dessas atividades. Nos dias atuais, as tecnologias assistivas são recurso bastante utilizado com o intuito de praticar a inclusão no ensino-aprendizagem de deficientes. Diante disso, no que diz respeito às limitações que circundam o ensino da Química para alunos de deficiências visuais, o desenvolvimento de TAs de baixo custo é uma alternativa para a reelaboração de conhecimentos e técnicas, possibilitando neutralizar algumas barreiras originadas pela deficiência. O pHmetro é um equipamento bastante utilizado em análises químicas, pois permite determinar o caráter ácido-base das substâncias. Normalmente, o valor do pH da amostra analisada pode ser visualizado no pHmetro. No entanto, com algumas adaptações, este pode se tornar uma tecnologia assistiva. Atualmente, existem alguns pHmetros desenvolvidos para deficientes visuais. No entanto, estes apresentaram pouca precisão e problemas na estética, dificultando a sua utilização. Dessa forma, o objetivo geral do projeto é o desenvolvimento de um segundo protótipo de um pHmetro acessível já produzido pela equipe, inserindo novos componentes para melhorar a conexão e resposta do equipamento, adicionando um suporte para ajudar ao usuário a manusear o dispositivo. A pesquisa trata-se de um estudo qualitativo experimental e está sendo desenvolvido na área de informática e suas tecnologias. Para seu desenvolvimento, foram seguidas as seguintes etapas metodológicas: pesquisa bibliográfica, idealização e construção da PCB, que é a placa de circuito impresso, desenvolvimento do protótipo e produção de um suporte para as amostras. De início, foi realizado um levantamento bibliográfico e uma listagem dos componentes que seriam necessários para a montagem do pHmetro, sendo realizado em seguida a cotação de preços. No projeto anterior, os componentes eram ligados através de cabos com o auxílio de uma protoboard, havendo interferências e mau contato entre os componentes, ocasionando assim variações nas leituras do pH. Com isso, com o objetivo de melhorar o funcionamento do pHmetro, foi idealizada e construída uma placa PCB para o Arduino, onde foram acoplados todos os componentes eletrônicos. Para o desenvolvimento da placa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a produção de placas de circuito impresso, a fim de produzir uma placa projetada de acordo com as necessidades da equipe. A idealização da placa foi realizada na plataforma Eagle. Depois da confecção da placa PCB, foi realizado os processos de soldagem e ligação dos outros componentes na placa, sendo necessário um perfurador adaptado, materiais para solda e os componentes para a montagem do segundo protótipo. Para a montagem do pHmetro, foram utilizados os seguintes materiais: Arduino, eletrodo, módulo BNC Arduino, placa PCB desenvolvida pela própria equipe, módulo MP3 da F-Player Mini e conector P2 fêmea. Estes componentes estão alocados em uma caixa de tamanho reduzido quando comparada ao primeiro protótipo. Sobre essa caixa se encontram um LCD e botões para calibrar e realizar a leitura do pHmetro, bem como a linguagem em braille. Após a finalização do protótipo, foram realizados testes de funcionamento e a calibração do mesmo, utilizando soluções tampão de pH 4 e 7. Após a confecção e testagem do equipamento, foi inserida a linguagem em braille, utilizando um reclete e punção, buscando orientar o usuário a respeito das informações textuais presentes no pHmetro. Além disso, para auxiliar na manipulação do protótipo com as soluções desejadas, foi realizado um suporte para as amostras de solução tampão 7, 4, água destilada e a amostra desejada. Esse suporte foi desenhado no software SketchUp. O kit, que é composto pelo suporte e pelas vidrarias, também contará com a linguagem Braille. Atualmente estão sendo executados os testes de funcionamento, utilizando o segundo protótipo, o primeiro protótipo e um pHmetro comercial, além da análise de precisão e exatidão do equipamento. Vale salientar que todas as etapas metodológicas foram realizadas respeitando o distanciamento devido à Covid-19. As etapas metodológicas de pesquisa bibliográfica, idealização,
construção da placa PCB, desenvolvimento do segundo protótipo e a produção do suporte para as amostras já foram concluídas, faltando apenas a validação do segundo protótipo. Então, com o objetivo de diminuir o tamanho do aparelho e melhorar o circuito, conseguimos passar de um primeiro protótipo, como está na primeira imagem, para o segundo. Além de estar mais organizado, o segundo protótipo ficou com um tamanho da metade do primeiro. Então, acatando algumas das sugestões da CCTEC, fizemos alterações no circuito trocando do Arduino Uno para o Nano, o que possibilitou diminuir a carcaça do dispositivo. Além disso, também inserimos a linguagem em Braille nos recipientes para dar mais liberdade ao usuário. Como vocês puderam ver na foto anterior com os componentes, essa placa que está no slide foi construída e o custo de produção dela ficou de R$ 6,25. De acordo com as pesquisas realizadas, o nosso protótipo custava cerca de 10 vezes mais barato do que os pHmetros industriais. Atualmente, o segundo protótipo teve uma redução de quase 10% em relação ao anterior, passando a custar cerca de R$ 296,41. O levantamento dos preços foi realizado conforme o custo dos materiais listados na tabela 1. Assim, além de compensar o preço da fabricação da placa PCB, o protótipo tem um custo-benefício ainda maior. No que diz respeito ao manual de instruções de como utilizar o protótipo, a confecção dele já está em progresso, com algumas páginas como a do processo de calibração já concluídas, conforme vocês podem observar nos slides. Aliado ao manual, a impressão e a implementação do suporte já foi efetivada, como pode ser observado no slide. Então espera-se que com o kit com os recipientes em Braille e o suporte, o deficiente tenha uma experiência adequada com o aparato. Ademais, os testes de funcionamento do segundo protótipo obtiveram um êxito completo em relação ao seu funcionamento, faltando apenas agora uma comparação com o pHmetro comercial. A partir desse trabalho, conclui-se que é possível construir um equipamento de baixo custo, acessível a não videntes e com precisão adequada para análises em laboratórios educacionais. Espera-se que o protótipo seja útil em meio laboratorial, permitindo a manipulação por deficientes visuais através da linguagem em Braille e vocalização, e diminuindo assim as dificuldades apresentadas outrora. Por meio da realização desse projeto, percebeu-se que um ponto crucial é ter em posse uma ótima base sobre os preços de pHmetros comerciais e uma revisão bibliográfica bem detalhada, além da consciência e a aquisição de todos os materiais que serão necessários para a construção do dispositivo. Contudo, sem a instrução e o apoio dos docentes, o trabalho não teria atingido a produção atual. Portanto, é de suma importância buscar uma orientação de professores que tenham afinidade com a área da pesquisa. Ao ligar o protótipo na fonte, tem-se sua inicialização, que é vocalizada ao ser concluída. Inicialização concluída. Após esse momento, o protótipo indica ao usuário que é necessário iniciar o processo de calibração. Por favor, efetue a calibração. Pressione o botão para calibrar. Após a conclusão da inicialização, deve ser feita a limpeza do eletrodo com água desmineralizada. Em seguida, colocar o eletrodo dentro da solução tampão com pH igual a 7. Aguardar cerca de 60 segundos e pressionar o botão para calibrar. Calibrando o pH 7. Após esse período de tempo, o protótipo irá informar o usuário que o pH 7 já foi calibrado. pH calibrado. O protótipo irá informar o usuário para preparar para calibrar o pH 4. Prepare para calibrar o pH 4. E antes de introduzir o eletrodo na solução tampão de pH 4, deve-se fazer a limpeza do eletrodo novamente. É necessário que aguarde cerca de 60 segundos. Será informado novamente que o protótipo está calibrando o pH 4. Calibrando o pH 4. pH calibrado. Em seguida, deve ser realizada a limpeza do eletrodo mais uma vez. Após esse processo de calibração, o pHmetro está pronto para realizar a leitura da amostra desejada pelo usuário. Para essa análise, escolhemos o vinagre de álcool, que possui um pH em torno de 2,30 a 2,50. Ao colocar o eletrodo dentro da substância desejada, que nesse caso foi o vinagre, deve-se aguardar cerca de 60 segundos. Pressionar o botão da leitura, para obter o valor do pH do vinagre, que será informado pelo pHmetro educacional. 2,36